Eu estou recebendo aqui nos estúdios da 93.3 a senhora Olga Agulhon, pedagoga, ela é especialista em literatura brasileira pela UEM, filha de pioneiros de Maringá, produtora rural, inclusive ela compôs durante um tempo o Conselho de Administração da Cocamar. Já publicou alguns livros, 4 livros? Isso. 4 livros. Ela fundou e presidiu a ALM, que é a Academia de Letras de Maringá. Ela tem a cadeira de número 24, a patrona da academia, Lígia Fagundes Teles. Ela também é membro da seção maringaense da União Brasileira de Trovadores, da seção paranaense da Academia de Letras do Brasil e da Academia Paranaense, aliás, da Academia Paranaense de Poesia. Ela já foi professora da rede municipal, em 2012 secretária da Mulher, secretária da Cultura, nas eleições do ano passado foi candidata a vereadora pelo Podemos, isso. Quase 1.000 votos, e eu recebo ela como escritora e hoje secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Olga Agulhon, muito obrigado pela visita. Bom dia, Edson, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. E nós temos uma grande audiência, 93.3 chega até Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte. Nós vamos para toda a região metropolitana e mais. Estamos também na internet, então muita gente neste momento pode acompanhar o nosso bate-papo através da internet. Secretária, como nós acabamos de ver e ouvir, sim, a senhora tem uma trajetória diversificada, poeta, escritora, professora, produtora rural. Antes de falarmos da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres aqui em Maringá, como é que essas experiências moldaram a sua experiência de vida para a vida pública? Porque de repente da poesia, da trova, de escrever, da literatura e de repente na vida pública, que é bem diferente. Eu acho todos os conhecimentos, e a minha mãe sempre dizia isso, né? O conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais cursos fizermos, mais estudarmos, melhor seremos na vida, em tudo, nos relacionamentos, porque os conhecimentos se completam mesmo. Eu me sinto com alma de poeta, tenho a sensibilidade de poeta, que é necessário também para o acolhimento às mulheres, mas também sou uma pessoa, uma empresária da área rural, bastante pragmática no momento de tomar decisões, de analisar dados, né, probabilidades para que a gente possa planejar os próximos passos. Então essas características me ajudam. O fato de ter sido professora também, de lidar com pessoas, né? Então eu me sinto ainda muito uma poeta, uma educadora, e tudo isso colabora para que eu faça um bom serviço onde eu estou hoje, que eu creio que Deus me coloca nos lugares, e eu não costumo permanecer num local onde eu sinto que eu não tenho mais o que contribuir. Então, eu gosto de desafios, já trabalhei em diversas áreas, fui secretária da Mulher, porque havia feito um trabalho bastante importante junto às comissões de mulheres do Sindicato Rural de Maringá e também da Cocamar. Fui a primeira coordenadora do núcleo feminino da Cocamar de Maringá, da unidade de Maringá. E ali muitas experiências no trato e no desenvolvimento das mulheres. A Cocamar, a partir dos seus núcleos femininos, ela teve mais que dobrado o número de cooperadas, né, porque antes eram só os maridos que se colocavam ali como cooperados. Muitas vezes as mulheres o acompanhavam à cooperativa e esperavam dentro do carro no estacionamento. E eram conhecidas como esposas do fulano de tal, esposas do ciclano. Elas não tinham nome. E através desse trabalho de valorização, da sua participação também enquanto gestora ao lado, não se sobrepondo o marido e nem ficando atrás dele, mas ao lado do marido, foi muito importante para o desenvolvimento delas. Muitas voltaram a estudar, fazer uma faculdade, outras aprenderam a dirigir, que morando no sítio tinham ali a dependência do marido para levá-las em todos os lugares. Então esse trabalho foi valorizado, foi visto, e me levou à primeira gestão à frente da secretaria, que era então chamada Secretaria da Mulher. Depois a minha atuação também na área literária, na área cultural, me levou à Secretaria de Cultura. Estive lá como secretária 2014, 2015 e 2016. Tive a honra
de criar a Festa Literária Internacional de Maringá, que é um grande sucesso, a FLIM, e outros 10 projetos, né, que fizeram muito sucesso, dando continuidade também a tudo que que já existia, né? É uma característica minha. Eu não assumo uma pasta e deixo de fazer aqueles projetos que estavam sendo bem vistos pela sociedade, que estavam dando resultado. Muito pelo contrário, eu tendo a ampliar essas coisas boas que já aconteciam e, evidentemente, criar novos projetos que tenham mais também o meu jeito, né? Que fazem parte do meu jeito de administrar. Antes de entrarmos na Secretaria da Mulher, que é uma pasta muito importante, a Secretaria de Políticas Públicas, poesia, a crônica, a trova, o que levou você, com toda essa experiência, a se apaixonar pelas letras, pelas palavras? Porque eu sou um apaixonado, eu tenho um amor muito grande pela letra, pela poesia, pela crônica, porque às vezes você lê uma crônica e, meu Deus, isso podia ter escrito por mim, podia ter sido escrito por mim, está dizendo o que eu gostaria de falar ao mundo. O que te levou a isso? A gente se identifica, né? Leitura. Eu, desde pequena, gostei muito de ler, fui incentivada a isso, embora até os 7 anos não tinha tido um livro em casa. Vim de uma família bastante humilde, que nós moramos já em casa de chão batido. Os meus pais e meus avós, meus pais trabalharam muito para que a família tivesse o que tem hoje. Claro que também dei continuidade há mais de 30 anos, né? Administro as propriedades da família. Mas tudo isso, assim, quando eu entrei à escola, ali no Instituto Estadual de Educação ali de Maringá, ao lado de onde eu estou trabalhando hoje, eu tive acesso aos livros e me apaixonei pela leitura. E quanto mais você lê, melhor você se relaciona, melhor o seu vocabulário. E aí eu sempre, como você falou, eu gostaria de ter escrito isso. E às vezes eu tinha vontade de mudar o final das histórias. Então eu falei, por que não escrever as minhas próprias, né? E foi aí que eu comecei a escrever. Secretária, o que te motivou a ser candidata a vereadora, quase 1000 votos, e de repente voltar a assumir uma secretaria, desta feita, a de Políticas Públicas para Mulheres aqui em Maringá, e no momento em que o mundo todo foca a atenção às mulheres? Porque por mais que em alguns países a lei é muito severa para quem comete o feminicídio, infelizmente aqui no Brasil, apesar de alguns dizerem de que a lei é severa, não é o que vemos. A vontade de contribuir. Financeiramente, a minha família ela é bem estabilizada, né? Eu não necessitaria da política para sobreviver, como é o caso de algumas pessoas que entram na política para benefício próprio, como um meio para ter uma profissão. E política não é uma profissão, é uma maneira de você servir a sociedade. Parabéns. Então, a minha vontade eu sempre fiz trabalho voluntário, e já fui catequista, né, muitas palestras em escolas falando sobre a importância da leitura, sobre a produção literária. E na política você tem possibilidade de levar o seu trabalho, a sua contribuição, a sua experiência de vida, a sua formação para um número muito maior de pessoas. É o meio da gente que nós temos todos de melhorar a sociedade. Então aquela pessoa que entra na política pensando em benefício próprio, infelizmente ela não consegue isso. Mas é uma grande bênção para a gente e saber que estamos contribuindo, que estamos fazendo uma diferença na vida de alguém. E ontem, Edson Valério, nós tivemos um evento para mulheres com mais de 450 mulheres ali toda a tarde no Luz Amor, com 3 palestras importantes, uma sobre a saúde da mulher, com a doutora Camila Dartibali, que foi um espetáculo, assim, ela tratou da saúde da mulher desde o início da sexualidade até a menopausa. Tivemos uma palestra com a equipe da Maria da Penha, da Polícia Militar, e depois com uma psicoterapeuta, falando também dos vários tipos de ser mulher, e que são todos importantes. Eu tenho certeza que as mulheres saíram de lá, mais de 450, elas tiveram suas vidas impactadas por essas palestras, e saíram de lá sendo disseminadoras
do conhecimento. Então, quando isso acontece, eu me sinto muito feliz, porque sinto que com o meu trabalho eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas, inclusive das funcionárias que trabalham conosco na Secretaria da Mulher, que estão fazendo um ótimo trabalho. Agradeço a todos, porque nós não fazemos nada sozinhos, né? Precisamos de uma boa equipe e também precisamos de parcerias com todos os outros órgãos que atendem a rede da mulher de Maringá. Então nós temos parcerias importantes com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, com a UEM, que tem lá o NUMAP, a Delegacia da Mulher, enfim, todos esses órgãos têm que trabalhar em muita união para que a mulher realmente seja atendida como ela merece em Maringá. Estamos conversando com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Maringá, secretária Olga Maria Agulhon. Secretária, muitas pessoas, principalmente mulheres, mas a Secretaria de Políticas Públicas, como funciona? Como é? O que vai trazer para mim, mulher? A senhora acabou de citar um exemplo que creio, e tomara que continue, né, essas palestras para que, como a senhora citou e muito bem, dissemina conhecimento para aquela que não pôde participar, porque cada mulher que lá esteve, com certeza vai contar como foi e vai passar a experiência para outras. É exatamente isso a nossa intenção. A Secretaria funciona com duas frentes. A principal é o combate direto à violência contra a mulher e a proteção dessa mulher vitimada. Então, para isso, nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, com uma equipe multidisciplinar que atende a mulher com assistente social e psicóloga, num primeiro momento. E ali nós orientamos, nós levamos para fazer o boletim de ocorrência, pedir as medidas protetivas, entramos em contato com o NUMAP para que ele dê assessoria jurídica. Então nós damos todo o apoio à mulher que está necessitando, inclusive, saber dos seus direitos, o que ela pode fazer diante de um tempo que está passando, seja um dia, um mês ou 10 anos ali de violência. E damos todo o apoio psicológico para que ela possa se desvincular desse agressor. Porque muitas vezes não é só o aspecto econômico, né? Ela tem uma dependência emocional, tem uma pressão da família, tem uma vontade de tentar continuar com uma família para que os filhos tenham o pai por perto, mesmo não sendo um bom exemplo, né? Então essa frente ela tem o centro de referência e tem a casa-abrigo, para onde são levadas as mulheres vítimas de violência mais grave e que correm risco de morte. Secretária, dentro desse tema que a senhora acabou de citar, da casa-abrigo, então muitos maringaenses que nos ouvem agora, muitas pessoas que depois irão ver essa entrevista, vamos colocar nas redes sociais, no site edsonvalério.com.br, Maringá tem muitos casos, porque muitas vezes não vemos o caso de forma pública. Muitas pessoas preferem não fazer o boletim, mas a senhora, dentro da sua pasta, tem conhecimento que muitas vezes nós não temos. São muitos casos. De feminicídio, Maringá teve a bênção de, no ano passado, não ter nenhum. Londrina teve 5. No Brasil, nós tivemos quase 2.000 feminicídios. Parece um número pequeno diante da população. Esses são os feminicídios que chegam às estatísticas, né? Muitos realmente também não são notificados. Mas se você pensar que 2.000 mulheres foram assassinadas pelo companheiro, né? E hoje, dados da Polícia Militar mostram que a mulher corre mais perigo dentro de casa do que na rua, é muito triste. Não são números de mulheres que faleceram por câncer, um acidente de carro, nada disso. Foram mulheres que foram mortas por aquela pessoa que deveria protegê-la, e amá-la e apoiá-la. Então é um número muito grande. E não tem diminuído, mesmo com a lei do feminicídio, que já completou 10 anos, em 2023 houve um número menor de feminicídios. Em 2024 esse número aumentou. Então as leis, como você disse, elas existem, são boas leis. A questão é a aplicação. E a questão é a mulher muitas vezes procurar ajuda antes de saber, antes de chegar a isso, né? E há indícios. Ela deve procurar ajuda, aconselhamento, quando ela começar a passar por alguma violência. Se ela esperar 5, 10 anos, nós não sabemos
quando que vai acontecer o feminicídio. Mas a tendência de uma mulher que apanha chegar a um feminicídio, a ser morta pelo marido, é grande. Secretário, existem muitos casos de agressão aqui em Maringá? Em casos... Não tivemos nada, mas sim, casos sim. Nós recebemos cerca de 150 atendimentos mensais lá no CRAM. Nós temos geralmente 5, 6 famílias abrigadas lá na Casa Abrigo. E lá, para a Casa Abrigo, são enviadas essas mulheres que estão com esse risco iminente, até que saiam as suas medidas protetivas, até que a polícia consiga, daí tem a ordem judicial para tirar o marido de casa para que ela possa voltar com os filhos em segurança, com medida protetiva, ou encaminharmos ela para outras cidades, mesmo outros estados, em que alguém da família receba, às vezes os pais, e possam dar para ela ali um incentivo, um recomeço. Então, até que isso aconteça, ela permanece na Casa Abrigo com seus filhos. Com meninas de qualquer idade, né? Porque a menina vai deixar de ser mulher, de ser criança para ser mulher. Então, nós atendemos todas as idades. E dos meninos, por diretrizes nacionais, nós recebemos até 12 anos, os meninos. Então, quando uma mãe tem filhos com maior idade, né, acima de 12 anos, são feitos outros encaminhamentos para outros abrigos e estamos também vendo a possibilidade de construir ali no CRAM mais 1 ou 2 apartamentinhos ali, né, algumas suítes, para que a gente possa abrigar de uma maneira imediata, aquela de urgência, por 1 ou 2 dias, essas mulheres que têm filhos com mais de 12 anos. A pergunta que muitas pessoas fazem, somente a classe média baixa é envolvida nesses casos? Infelizmente, não. São todas as mulheres de todos os níveis socioeconômicos, mulheres ali que têm mestrado, doutorado, são profissionais, médicas, advogadas, todas são passíveis de violência. E os homens também, o agressor não é aquela pessoa de baixa renda, sem estudo, não. Da mesma forma, nós temos médicos, advogados, todos os profissionais cometendo violência ali contra as suas esposas. A diferença é que essa mulher com mais posses, ela muitas vezes não denuncia e procura ajuda interna, um advogado da família e tenta resolver no meio familiar essas questões. E aquela em vulnerabilidade social, ela não tem a quem pedir ajuda. É nesse momento que o Estado faz a diferença, que a gestão pública faz a diferença. Porque essa mulher, ela não tem possibilidade de alugar outra casa. Muitas vezes uma família abastada, tem 2, 3, ela se muda e contrata um bom advogado e ela tem mais possibilidade, condições de conseguir levar a sua vida dali para frente de uma maneira satisfatória. A pessoa abastada que tem dinheiro, Sim. ela pode amanhã pegar um avião e ir para outra cidade e de Sim. lá ela recomeça a vida. Agora, as pessoas que não têm aí, muitos ficam porque não tem para onde ir. Exatamente. Apesar de que a mulher não fica só por questões econômicas. Muitas mulheres abastadas financeiramente também vivem violência por anos, porque tem uma dependência social, pensa muito no status, no nome da família, na questão da separação dos filhos e a dependência emocional. De qualquer forma, essa mulher precisa de ajuda. Quais políticas, quais ações poderiam ser feitas, secretária, para que as pessoas que pensassem em fazer algo parecido desistissem? O que seria necessário para a pessoa, eu estou nervoso hoje, eu vou bater. O que ele imagina? Peraí, se eu fizer isso, vai acontecer isso? Porque muitas vezes o homem sabe das leis. É igual esse pessoal que está nas ruas hoje, muitos, em sua grande maioria, em situação de rua, são viciados em crack, na maconha. Eles usam a situação de rua para se esconderem.
Alguns estão realmente na vulnerabilidade, mas a maioria, você percebe, são pessoas que estão usando a rua para se esconderem de alguma coisa. Mas quando ele imagina que vai acontecer com ele aquilo, ele desiste. E no Brasil, nós sabemos de que a polícia prende, por exemplo, uma situação de rua que roubou. Antes do policial que o prender sair da delegacia, ele também já ganhou a soltura. Por exemplo, sábado passado nós tivemos um assassinato de veículo. Um camarada bêbado, alcoolizado, fez uma curva aberta, atingiu uma moto, o rapaz na moto, 59 anos, faleceu. A esposa, graças a Deus, não. Está bem, já está em casa. O menino estava sendo enterrado e ele ganhou a soltura com a custódia. Então, os homens, me parece que sabem disso. Ah, vai dar um bafafá, mas daqui a pouco tô de boa. Por exemplo, hoje não se ouve falar daqueles médicos que molestaram as mulheres. Ninguém fala mais nada. Daquele médico que molestou crianças, daquele advogado que agrediu a mulher. Falou-se um tempo e depois para. Então, o homem, sabendo disso, será que não fica animado a tomar essa atitude bestial? Eu acho que passa muito, e é o que nós tentamos fazer ali, pela informação, campanhas de conscientização, um trabalho também com esses homens agressores. Temos uma parceria ali com o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, para fazer com que esses homens que foram presos, muitas vezes em curto prazo, e sairão com tornozeleiras, que eles passem por ordem judicial, no mínimo por 8 encontros, que visam levar a eles também uma conscientização do que eles fizeram. E para que algum deles que saiam dali, geralmente são grupos de 20, passam por esses 8 encontros, né, são 8 dias inteiros, ali ouvindo palestras, conhecendo as leis, que possam mudar um ou dois dentre eles, já seria um sucesso, né? E nós vamos trabalhar, já começamos a fazer isso com uma sequência de palestras muito intensa com as escolas. Inclusive, estamos iniciando agora, junto com a Academia de Leis de Maringá, União Brasileira de Trovadores, Seção Maringá e Núcleo Regional de Educação, um trabalho que vai envolver 30 mil alunos da rede ali do Núcleo Regional de Educação, do 6º ano ao ensino médio. Eles vão receber material de campanha da secretaria, as professoras vão trabalhar essa questão da violência contra a mulher em sala de aula, para 30 mil alunos, e depois eles vão ter que estudar, ler e produzir textos falando sobre essa violência. Então a gente espera que com isso sejam 30 mil alunos também informados, conscientes e que não se tornarão futuros agressores, e as mulheres que também tenham consciência dos seus direitos e que passem a se respeitar mais, a se valorizarem e não permitirem que um homem abuse delas. Isso começa, na maioria das vezes, no namoro. Então, uma menina, nos primeiros indícios de um homem que não tem um controle emocional, que grita com ela, que dá um tapinha em uma vez ou outra, um empurrão, qualquer coisa, ela tem que ter a consciência de que isso só vai piorar. E ela tem que abandonar essa pessoa, esse indivíduo, por mais que esteja apaixonada, tem que pensar em si antes de mais nada. A mulher, ela tem que proteger, antes de pensar no restante da família, ela tem que proteger a si mesma e aos filhos. Então, esse número de palestras, o número de cursos que nós oferecemos às mulheres, para que elas tenham condições de sobrevivência. Nós temos cursos de formação, cursos profissionalizantes, muitas vezes 160 horas, 180, junto com o SENAC e o SENAI, elas saem de lá com certificado, prontas para o mercado de trabalho. E damos também encontros, clube do livro, sessões de cinema, cursos de artesanato, que têm um efeito terapêutico, para que essas mulheres formem amizades, criem um círculo, uma rede de proteção, que se envolvam ali com as atividades da secretaria e ali elas se sintam acolhidas para muitas vezes desabafar,
pedir ajuda. Estamos lá para acolher, sem julgamento nenhum, para acolher essa mulher e tentar dar a ela saídas, possibilidades para melhorar a sua vida longe da violência. Porque nenhuma mulher gosta de apanhar e nenhuma mulher pode ser agredida, principalmente por aquela pessoa de dentro da sua casa. Secretária Olga Agulhão, qual a mensagem final que a senhora envia para todas as mulheres que querem se ativar na vida pública, questões sociais e também para aquelas que desejam, de repente, buscar a ajuda da Secretaria? A Secretaria está ali na Avenida Papa João 23, 497, em frente, na lateral ali da Catedral, ao lado do Instituto de Educação. Nos procure para qualquer dúvida. Estamos ali com uma equipe realmente multidisciplinar para orientar, oferecer saídas, opções para essas mulheres. E a minha mensagem é: valorize-se, mulher. Nós temos um dom divino. Nós somos especiais, cada uma do seu jeito. Então não deixe que ninguém diga para você que você não pode ser alguma coisa. Esteja onde você quiser estar, lute para realizar os seus sonhos e não se deixe abater, muito menos permita um relacionamento abusivo, agressor. Precisando de ajuda, estamos lá para atender você. Muito obrigado à secretária de um assunto mais do que especial, é cuidar das nossas mulheres hoje. Muito obrigado. A Secretaria de Políticas Públicas, eu repito o que ela acabou de citar, Sim. fica ali ao lado da Catedral. Quando a gente fala Papa João 23, muitas pessoas, né? Onde fica? Verdade. Ao ladinho da Catedral de Maringá. Já há muitos anos que a Secretaria está lá. E eu quero marcar uma próxima para a senhora vir até aqui, só para falarmos de poesia, de palavras da escritora Olga Agulhão. Será um prazer, Edson. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.